aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Você não vai ficar agora porque começa mais um Revisa Manu, cara! E no Revisa Manu de hoje, a Promanu tá aqui para revisar esses assuntos com vocês. E quais foram os assuntos que nós vimos ao longo das nossas aulas? Falamos sobre revoluções inglesas e falamos também sobre iluminismo. Bora recapitular? Vamos lá! Historizeiro, primeira coisa que vamos começar a falar é sobre o processo de sucessão na Inglaterra. Então, durante o século XVII, a Inglaterra vai passar por grandes mudanças no governo. Depois da morte da Rainha Elizabeth I, o Jaime I vai assumir, que é o filho da Mary Stuart, e vai enfrentar muitos desafios, principalmente por conta da burguesia em ascensão, uma burguesia calvinista. Seu filho, Carlos I, vai ter vários conflitos com o parlamento, que vai levar a uma guerra civil inglesa. No fim, o rei acaba sendo executado e Oliver Cromwell assume o poder, transformando a Inglaterra em uma república, a República de Cromwell. Um dos atos mais importantes aí desse período foi o ato de navegação, e a gente falou sobre isso, porque a partir desse momento, com o ato de navegação, o inglês só pode comercializar com o inglês, e esses ingleses começam a se espalhar aí ao longo do mundo. Então, esse período aí ficou marcado na história da Inglaterra como a transformação da Inglaterra basicamente sob o período de República de Oliver Cromwell, onde ele instituiu o ato de navegação como uma forma de fortalecer o comércio marítimo inglês. E deu certo, né? Isso também vai fazer com que seja mais propício ocorrer, por exemplo, a Revolução Industrial na Inglaterra. A gente pontuou a respeito disso também. Outra coisa que vai cair na nossa avaliação sobre as revoluções inglesas vai ser a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa ela vai ser um evento que vai ocorrer na Inglaterra no fim do século XVII. O rei Jaime II, lembra que vai voltar o Carlos II, vai ser posto de volta depois do Ricardo Cromwell ser deposto pela burguesia. Aí vem o Carlos II, depois o Jaime II. Aí o Jaime II ele queria aumentar o seu poder, assim como o Carlos II. Então, o parlamento decidiu depor ele e colocar o seu cunhado, seu genro no lugar, que era o Guilherme de Orange. O Guilherme de Orange assumiu o trono e assinou a Declaração de Direitos, que limitava o poder do rei e instaurava, naquele período, uma monarquia parlamentar. Então, esse acontecimento também vai cair na nossa avaliação. Outra coisa importante é que como é que a gente pode explicar, basicamente, a importância ali dessa Revolução Gloriosa e dessa Declaração de Direitos? Porque a Inglaterra foi um dos principais países a ter uma monarquia parlamentarista. Então, o rei vai governar ali com limitações impostas pelo parlamento. Como é que a gente pode entender esse processo de mudança nesse período? Isso aconteceu por quê? Então, aí a gente tem que voltar para toda essa história que eu já pontuei para vocês sobre esse processo de revolução até a Declaração de Direitos, que o Carlos I não aceitou, começou a ter maior treta, ele foi decapitado, depois começa a República, depois volta o Carlos II, Jaime II, até o Guilherme de Orange começar a Revolução Gloriosa. Então, você vai pegar alguns pontos aí que foram primordiais para explicar o motivo de existir uma monarquia parlamentar na Inglaterra, tá? É importante fazer isso aí para na hora de conseguir responder as questõezinhas da prova. Outra coisa que vai cair na nossa avaliação vai ser o motivo da Inglaterra ter sido pioneira no processo de revolução industrial, né? Nesse processo de industrialização. O que facilitou o fato dela ser pioneira foi o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, as fontes de carvão, mineral que foram encontradas, o desenvolvimento da maquinofatura e a acumulação populacional na capital Londres e a necessidade de produzir mais para essas pessoas que estavam em Londres, o cercamento dos campos. Todos esses promoveram o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na Inglaterra naquele período. Outra coisa que vai cair na nossa avaliação é
como foi esse processo de criação de máquinas que levou à Revolução Industrial? Como aconteceu? A gente sai do artesanato para a manufatura e depois para a maquinofatura. Então, vamos passar aí por um processo que vai desde o século XIII, ali na Idade Média ainda, que era o processo de artesanato, o artesão, ele fazia a própria roupa. Aí vem a manufatura, que agora eu vou dividir quem faz a roupa. Um corta, outro costura, outro pinta. E depois vou para o estágio final, tá? Depois da manufatura, que é a maquinofatura, que agora eu vou inserir a máquina em alguns desses trabalhos repartidos. Isso vai aumentar a produção. Então, esses estágios aí vai ser um processo de adoção de novas tecnologias dentro do meio de produção. Essa transição principalmente da manufatura para a maquinofatura para ocasionar na Revolução Industrial. Agora vamos falar um pouquinho sobre o iluminismo, né? O iluminismo ele vai ser um movimento que vai surgir entre o século XVII e XVIII, ele vai ser um movimento político, vai ser um movimento econômico, científico, vai valorizar a razão, as ciências, os direitos individuais de cada pessoa. Então ele vai defender a liberdade, a igualdade e a separação de poderes. A gente pode citar outras defesas, como por exemplo, liberdade de expressão do Voltaire, mas aqui se encaixa também liberdade. Então, eu vou usar aí esses três conceitos para tentar dar uma resumida no iluminismo. É importante falar também que uma das principais características do iluminismo é a oposição ao Estado absolutista, ao rei absoluto, porque a burguesia agora quer que ele divida esse poder. A defesa da liberdade, né? Porque eu tenho liberdade de não necessariamente fazer o que o rei ou o que a igreja quer, porque o iluminismo faz oposição ao rei e à igreja que outorga essa autoridade ao rei, porque o rei foi escolhido por Deus. Então o iluminismo vai falar que nada, eu tenho a liberdade, eu tenho o conhecimento e eu tenho direito à vida assim como o rei. Se eu tenho direito à vida, a igreja não pode necessariamente falar o que eu posso ou o que eu não posso falar ou fazer. Outra coisa aí que vai cair na nossa avaliação sobre o iluminismo vai ser sobre os pensadores que contribuíram para o iluminismo. Então vai cair aí o John Locke, que defendia o jus naturale, que são os direitos naturais de todo homem, que era o direito à vida, liberdade, propriedade. Vai cair o Montesquieu, que defendia a separação dos poderes entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Vai cair o Voltaire, que defendia a liberdade de expressão. Vão ser esses os principais autores que vão cair, tá? Outra coisa aí que vai cair vai ser sobre os déspotas esclarecidos. Quem eram eles e o que é que eles defendiam, né? Eles eram basicamente reis absolutos que conseguiram se manter no poder defendendo os direitos do povo. Meio contraditório isso, né? Pois é, mas é contraditório mesmo. Como uma forma de se perpetuar no poder e não sair do poder, eles começaram a conceder alguns privilégios à população e principalmente na área da educação, para a população ficar mais tranquilinha e não tirar eles do poder. Basicamente isso. Então, outra coisa que vai cair, e como último ponto abordado sobre o iluminismo, é a questão do iluminismo e sua influência econômica. A gente vai ter como maior representante do iluminismo na economia o Adam Smith, lembrando que esse liberalismo que vai acontecer na Inglaterra também vai acontecer na França, mas com outro nome, que são os fisiocratas. Não vai cair na nossa prova, mas é importante você saber. Então, o liberalismo por Adam Smith, ele defendia o livre comércio, ele não queria que o Estado controlasse nada na economia, porque existia uma mão invisível que regia o mercado, que não precisava do controle do Estado falando compre, venda. Não, as pessoas compravam porque precisavam e vendiam também porque precisavam. Elas precisavam vender para conseguir o recurso para comprar. Então essa aí é a mão invisível do Adam Smith e é isso que vai cair na nossa prova. É isso aí, vocês vão se dar super bem. Beijos e tchau, tchau!